Olá, bom dia, paz de Jesus, amor de Maria. É com muita alegria que eu estou aqui. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Renata Cristina. Também faço parte da missão Tocando o Céu. Que alegria poder estarmos juntos, de poder contemplar esse dia que Deus reservou para mim e para você, meus irmãos. Possamos iniciar esta manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você possa ir colocando a mão no seu coração e pedindo ao Senhor Jesus que Ele renove as suas forças, que Ele renove tudo aquilo que precisa ser renovado no dia de hoje. Tudo que Ele tem guardado para que possa acontecer no dia de hoje, possa ser tramado pela fé, possa vir pela nossa fé que a gente tem depositado no coração do Senhor. Mediante tudo aquilo que a gente está vivendo, às vezes a gente está com o coração tão atribulado que a gente não para um pouco e fala: Senhor, fala comigo. Fala comigo que eu quero entender. Mas a gente precisa ter fé e acreditar que isso tudo vai passar e que tudo vai dar certo. Tá bom? Fica com Deus. Vocês possam pegar a palavra de vocês. A palavra da gente vai estar lá no capítulo 4, no livro de Gênesis. A gente vai falar das descendências. E de que pelas nossas próprias escolhas a gente entra em caminhos que isso às vezes percorre os nossos descendentes, né? Percorre os nossos filhos e muitas das vezes até os nossos netos, porque se a gente não tem como passar. Então você se atente a essa palavra, que a palavra vai estar no capítulo 4, versículo 10. Javé disse: o que foi que você fez? Ouço o sangue do seu irmão clamando por mim. Por isso que você é amaldiçoado por esta terra, que abriu a boca para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Ainda que cultive o solo e não lhe dará mais o seu produto, você andará errante e perdido pelo mundo. Caim disse a Javé: minha culpa é grave e me atormenta. Se hoje me expulsa do solo fértil, terei que esconder-me de ti, andando errando, perdido pelo mundo. O primeiro que me encontrar me matará. Javé respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Javé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto e que nem o encontrasse. Caim saiu da presença de Javé, habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. E Caim se uniu à sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Caim construiu uma cidade e deu à cidade o nome do seu filho Enoque. Palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Caim, primeiramente, ele erra. Ele comete um dos erros tão feio. Ele se torna um assassino da sua descendência, que é o seu irmão. E daí, com medo de que Deus ia fazer um julgamento, ele prefere, além de assassino, ele prefere a mentir. Preferindo a mentir, ele omite os seus atos, de vez de se declarar para Deus, ele vai recorrer e ele foge dali. Mesmo errante, ele concede um filho. E esse filho vem dizer que, a partir dos filhos de Caim, ele vem falar. Os filhos dele alguns se tornam assassino, bígamo. E ele vem construindo o quê? Aquilo que tem nos destruído. O mundo vem acontecendo porque ele abre ao mundo a criação. A partir daqui ele abre um mundo, uma cidade onde as coisas mundanas vão entrando nessa cidade, o pecado vem junto com eles. E a gente tem que estar atento, meus irmãos. A gente precisa estar atento às nossas escolhas, porque passa por nós as nossas próprias escolhas, sim. Porque a gente vai desfinando, porque Abel tinha que Abel era invejoso, ou Abel era assassino. Desculpa, Abel não, gente. Caim era assassino, Caim era invejoso, Caim não tinha uma reconciliação quando Deus vai até ele e pergunta o que está acontecendo. Caim não tem. E isso ele vai passando porque para as gerações dele, para os filhos dele. E aí os filhos dele vão cometendo o quê? Alguns atos, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu tenho fé, e fé eu consigo passar para minhas descendências, mesmo que eles não caminhem, a semente está lançada. E a Caim não. Caim vai falando, vai ensinando até um caminho, mas ele tem uma coisa dentro dele. E vocês querem se atentar a essa coisa? Vai lá, pega na sua carta, a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus vai nos dizer assim. Aqui. Carta aos Hebreus. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou o mundo e foi assim que aquilo vemos originou-os
de coisas visíveis e invisíveis. E não é verdade? Ela é fé. A fé nos faz com que a gente transforme certo tipo de sentimento, porque o pecado bate à nossa porta todos os dias. E todos os dias a gente tem que se renegar, a gente tem que se colocar diante de Deus. A gente pode adorar o Senhor outro dia? Podemos. Mas Deus guardou o sábado, obediência ao Senhor, sábado. Caim não tinha essas coisas. Caim não gerava aqui, o amor de Deus no coração dele, por isso ele não sabia passar. E vamos ver lá na carta de Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, e por causa da fé ele foi declarado justo. A próprio Deus afirmou que aceitava os seus dons. Embora morto, Abel continuava falando pela sua fé. E pela fé, Enoque foi levado, embora que não experimentasse a morte. A gente tem que ter cuidado das nossas descendências. A gente precisa ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar. E ensinar o caminho é pela fé. E a gente vai ver lá também em Judas. A gente vai desenhar um pouco. Não, vamos falar de João, né? João vai falar: essa mensagem que dele ouvimos agora lhe anuncia a Deus a luz que não as trevas. E Caim andava pelas trevas. Ele renunciou, ele o matou. E como é que ele vai ensinar ao filho dele que ele não seja aquilo que ele não tem? Ele não tem fé, ele é um cara invejoso, ele é um assassino. E isso, a descendência dele foi meio que vivendo essas coisas até que ele renunciasse a tudo isso. Porque ele preferiu fugir do que falar a verdade, de se colocar diante do Senhor. Então é responsabilidade nossa, aos nossos filhos, ensinar que é só em Deus. É só em Deus que a gente consegue. E é viver dia após dia renunciando a esse pecado, porque senão a gente se torna assassino, porque a gente mata o irmãozinho. A gente mata pela inveja, a gente mata por querer achar de que Deus ama um e porque o outro está num lugar mais posicionado do que o outro, a gente acaba matando. E a gente se mata também. E a gente fica marcado. E aquela pessoa não quer estar pensando, aquela pessoa invejosa, é uma pessoa que não consegue olhar para dentro de si própria e ver que Deus colocou coisas nela. E isso é das nossas gerações. E responsabilidade da gente quando a gente se coloca. Responsabilidade minha, Renata Cristina, a olhar para Cristo, a Richa de Cauã, e mostrar para ele que Deus é maior do que tudo isso. E que a gente precisa guardar as coisas do Senhor. Diante de tantas outras coisas que é pelo amor, é pelo nosso suor que Deus vai olhar. E eu escrevi aqui num caderno de que muitas das vezes a gente acha de que a sinceridade nos torna melhor ou pior. Se na sinceridade a gente está errado, continuaremos. Se na sinceridade a gente está acertando, certamente certo estaremos. Mas não quer dizer que isso vai estar certo para o Senhor. Porque a gente precisa guardar as coisas do Senhor. Ensinar aos nossos filhos de que o amor, a fé, a misericórdia de olhar para os nossos irmãos nos se torna ao coração, tentar chegar um pouco ao coração de Deus. Porque amar teu próximo como a ti mesmo foi coisa que Abel não amou o seu próprio irmão. E pela inveja deixou-se ser contaminado e contaminou a geração dele, os filhos dele, porque ele não tinha. A gente só dá aquilo que a gente tem. Ele era mesquinho, ele era ambicioso. E por isso ele foi criando uma cidade, ele fugiu da presença do Senhor, porque achou que assim era melhor. E Deus foi misericordioso com ele, falou que ninguém encostaria nele. Porque Deus não vai ensinar para você aquilo que é errado. Porque se ele matou, Deus o condenou, quem matar ele também é condenado da mesma forma. E Deus hoje nos chama a atenção de olhar para nós mesmos, porque é responsabilidade nossa. E hoje Deus me chama a responsabilidade de Cristian Richa de Cauã. De que eu estou ensinando os caminhos dele. Porque vai passar por mim. Porque ninguém quer ser filho daquilo. Ah, eu não sou filho daquele pai, não. Aquele pai é todo errado e ninguém quer ser. A gente quer ser filho daquilo que dá certo. Não é verdade? Então hoje Deus nos convida a olhar os nossos traços, olhar os nossos percursos. Se está indiretamente no caminho que Ele quer traçar para cada um de nós. Porque no caminho vai estar... No meu caminho, no caso, eu creio que você tem pai aqui, tem pessoas que ainda não são pais e precisa olhar as suas próprias condutas, porque são reflexos. E acaba, infelizmente, contaminando. É tipo uma erva daninha, assim.
A gente acaba contaminando porque a gente não tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. E quando a gente tem, e às vezes o nosso pecado grita tanto, a gente acha que nossos filhos não estão percebendo e eles estão. E eles só estão guardando. Porque no momento certo ele vai mostrar pra você. Eu aprendi com a senhora, isso não é isso? Se o filho não aprende a cozinhar e fala, mãe, a senhora não me ensinou. Então, gente, é isso. Hoje Deus quer chamar a atenção minha e sua, tá bom? Ficam todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Não deixe o pecado ficar batendo na porta, não. Renuncie a ele todos os dias, tá bom? Que possamos estar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau.